galera querida, estamos começando na tela da sua TV, aqui pela rede CNT e no canal do Penido no YouTube, mais um tempo extra. 25ª rodada, Campeonato Brasileiro, algumas zebras e alguns resultados inesperados, quebra de tabu, Flamengo jogando, juiz Bom, deixa eu começar logo pedindo boa noite do Maurício Menezes, meu amigo, meu ídolo, essa reserva do jornalismo brasileiro. Fala, Maurição. Em primeiro lugar, muito boa noite. A galera estava morrendo de saudade, que você passar um domingo, você aparecer aqui, mata todo mundo de saudade. Eu também fico muito saudade do programa, Penido, e o pessoal me cobra muito na rua também. Pô, o que houve, pô? Os caras estavam lá falando mal de você, pô. Aqui, se alguém falar mal de você, sabe que vai arrumar uma briga comigo, né? Uma boa noite, Penido. Sempre uma alegria estar de volta ao programa. Boa noite aos colegas aqui, aos telespectadores. Penido, faltam 13 rodadas para o campeonato terminar, né? E o Flamengo está com uma bela vantagem aí. Essa vantagem pode ser... Mas do jeito que o Flamengo vem jogando, né, Penido, vai ser muito difícil o Flamengo perder essa vantagem que tem agora, né? Porque esse jogo hoje, como você falou agora na abertura, esse jogo de hoje é um jogo de tabu, né? Porque tinha 40 e tantos anos que o Flamengo não ganhava lá nesse estádio lá de Curitiba, né? E jogou hoje muito bem de novo. Foi uma arbitragem bastante questionada, sabe? O Flamengo está muito revoltado, nota oficial, não sei o quê, por causa da arbitragem, marca pênalti, desfaz o pênalti e tal. Mas, enfim, o Flamengo ganhou, que é mais importante, né? Está com uma bela de uma vantagem e tem tudo para ser o campeão desse ano. E para Libertadores, para você lembrar, faltam 2 jogos, né? Para o Flamengo ser campeão da Libertadores. Falta um jogo com o Grêmio aqui e depois... Provavelmente o River, né? O River. Que já deu uma surra no primeiro. Então o Flamengo está numa bela fase, os jogadores estão bem sentados. E o Jesus tem uma grande preocupação, né? Aliás, ele não falou isso da preocupação dele, mas é uma preocupação que toda a comissão técnica do Flamengo tem, com a volta do Gabigol e do Rodrigo Caio lá que estão na seleção. O que será que o Tite falou para esses jogadores do Flamengo? Pois é. Tem que chegar aqui, lá, fazer uma lavagem cerebral. Né? Tudo que o Tite falou para vocês, esqueçam. Esqueçam, porque a seleção brasileira é uma coisa pavorosa. Eu não entubei até agora, não aceitei, não concordo, acho revoltante você tirar 2 jogadores de um time que está disputando o título de campeão do Brasil para um desses jogadores entrar durante 15, 20 minutos. O Rodrigo Caio saiu daqui para passear em Singapura. Conheça Singapura com tudo pago. CBF paga passagem, hospedagem, hotel, você não vai jogar nada, não entra no campo, não tem direito de pisar no gramado. E o Paquetá aqui isso é uma maldade que não tem tamanho. 3 minutos. No jogo, na passada, ele levou o Jorge dos Santos, que está rivalizando ali com o Palmeiras, brigando também. O Jorge e o Samir. Levou, não botou 1 minuto sequer em nenhum dos jogos e na seguinte não convocou. Então, é o seguinte, o Tite, amigo, eu acho que ele está meio pancado das ideias. Bom, eu quero registrar aqui a presença, mais uma vez, com enorme prazer, do meu querido amigo Rafael Melo, Rafa Flamengo. O Rafa está aqui para abrilhantar com o seu descortino e sua inteligência e o seu flamenguismo, o tempo extra. Rafa, nada de esganar o juiz, deixa que Deus está vendo. Boa noite. Boa noite, Penido. Boa noite, Marcelo. Maurício Menezes. É sempre uma honra participar, Penido, e obrigado mais uma vez pelo convite. Eu não tenho nem o que falar da arbitragem, né? O torcedor já analisou hoje em rede nacional e foi para o mundo, né? Porque os jogos do Flamengo estão sendo transmitidos agora para Portugal, Europa e tudo mais. E o próprio Flamengo já emitiu a nota oficial. O Jorge Jesus fala pelo Flamengo, né? Um técnico que é muito duro com as suas palavras. Inclusive, a primeira frase dele na coletiva: eu vim para enfrentar uma equipe, não 2. Então eu vim para enfrentar o Atlético Paranaense. Já seria um jogo complicado por causa do tapete, né? Que é sintético, é um tapete diferente. Como disse o Francisco Aiello, é o Sinteticão, o nome do Atlético. Só na Arena Baixada, só em Curitiba, que temos esse gramado sintético. Está lá não sei quantos anos, os caras vão jogando e é isso mesmo. O Flamengo há 45 anos não venceu o Atlético Paranaense lá. O último foi na era Zico, aquela era de ouro. E aí não contávamos com a arbitragem, né? Que seria dessa forma. Então o Jorge Jesus falou tudo que tinha que falar. O Flamengo, o próprio Marcos Braz, vice de presidente de futebol, falou lá com colegas jornalistas e
ele não só repudiou a arbitragem, Penido, como também repudiou os presidentes de Palmeiras, o Gagliotti, e do Santos, o Pérez. Que eu não tenho dúvida, Rafael, se isso aí não teve influência. Eles fizeram essa gritaria toda e pressionaram os juízes, porque eu não acredito que o Braulio Machado lá seja, é ladrão. Não é isso não é ladrão. Ele não é desonesto, ele é incompetente e ele é inseguro emocionalmente. Os caras gritaram e ele recuou. Ficou com medo do Gagliotti, ficou com medo do presidente do Grêmio, ficou com medo do presidente do Santos e fez essa lambança. Para dizer, eu sou neutro, eu não roubo pro Flamengo, não. Aí roubou do espetáculo, roubou entre aspas, do espetáculo. Ele não é desonesto, ele é péssimo árbitro, ele não pode apitar. Toma o apito dele, passa na delegacia mais próxima, faz um BO. Ele deveria ter sido suspenso depois desse jogo, né? E você sabe que ele é VAR no jogo Flamengo e Grêmio. Pois é, como é que pode Jesus. Esse aqui é o grande detalhe. Marcelo Penido, boa noite. O Vasco venceu. O Vasco vai a 31 pontos. Já é o segundo melhor carioca, já ultrapassou o Botafogo. O Botafogo chegou a estar, acho que 10 pontos na frente do Vasco. O Vasco já passou o Botafogo. Vem numa caminhada, Luxemburgo, um like para o Luxemburgo, muito bem. 31 pontos. Não é uma grande classificação, mas para quem era lanterna do campeonato, olha que progresso. Boa noite, Penidaço, Maurício, Rafa e a você, telespectador ligado no Tempo Extra, na TV CNT e também no canal do Penido no YouTube. Pode mandar sua mensagem que eu estou acompanhando aqui o chat. É verdade, Penidaço, é uma evolução muito grande se a gente olhar para aquele Vasco do início do Campeonato Brasileiro, que começou contra o Atlético Paranaense, né, adversário do Flamengo na tarde de hoje, lá na Arena da Baixada, e a história foi completamente diferente. O Vasco foi goleado já na primeira rodada, ainda estava com o interino, o Valadares, o Vanderlei ainda não tinha assumido o Vasco, e desde que ele chegou as coisas mudaram muito. Mas não dá para se iludir, porque a verdade é que o Vasco ainda tem o sistema de jogo está mais bem definido, mas é muito limitado. Contra o Avaí, por exemplo, o Vasco não conseguiu marcar um gol. Teve muita dificuldade contra o Santos também, mesmo jogando em casa, com amplo domínio da partida. Tem uma dificuldade enorme de marcar gols. Hoje, o Vasco conseguiu voltar a balançar as redes de pênalti, que vinha sendo um grande problema, novamente com o Iago Pikachu. E vou te falar, por muito pouco, o goleirão do Fortaleza não faz a defesa. Então, é até um pouco questionável colocar o Pikachu, que já vem de 2 cobranças recentes desperdiçadas. Se ele perdesse uma terceira, ficaria numa pressão muito grande, mas ele conseguiu fazer. Mas o Rossi tinha perdido no anterior, né, Marcelo? Pois é. Alguém tem que bater, né? Essa aqui é a verdade. E quando começa a perder, fica todo mundo um pouco inseguro. O Diego, inclusive, passa um pouco por isso no Flamengo, só que a situação no Flamengo é diferente. Tem muitos jogadores hoje que podem assumir essa responsabilidade. Mas ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala, eu prefiro, mesmo estando num momento ruim, mesmo estando inseguro, se alguém precisar bater e não tiver ninguém que bata no peito e fale, eu vou bater. Quem que fala isso? O Diego. Ele não se omite. E foi muito importante ver o Pikachu fazendo o mesmo. Ele não se omitiu, pegou a bola, foi lá, cobrou e fez. Tomara que dessa vez quebre essa marca aí de perder pênalti, porque é um time que não tem facilidade para fazer gol. Quando tem a chance no pênalti, não pode perder. O Vasco tem 39 pontos de disputa. O Vasco precisa ganhar, fazer 12 pelo menos agora. Né? Por aí, 4 vitórias, tira o Vasco já. Teoricamente... Talvez não precise tanto. Porque, olha só, rapaz, olha que negócio inacreditável. A tabela de classificação dos times que correm risco, o Atlético Paranaense tem 35 pontos. Esse eu acho que já não corre risco nenhum. Sobretudo pelo futebol que apresenta, né? Sobretudo. Ele tem um time maravilhoso, muito bom. Maravilhoso talvez seja uma palavra um pouco exagerada, mas é um time muito, muito bom e competitivo. E ele tem 35 pontos. Agora, dali para baixo, todos estão na faixa de risco. Olha lá. Quero te mostrar aqui. Primeiro, logicamente, com os primeiros. Flamengo 58, Palmeiras 50, Santos 48. O Santos, aliás, o Inter fez... Houve 3 gols nesse jogo. Inter e Santos hoje foi 0-0. O juiz anulou. Parece até um jogo do Flamengo recente. O presidente do Santos é um reclamão, aí o juiz saiu anulando tudo. Falou, esse presidente vai me xingar, anula. Aí o Inter foi, fez outro gol, ele anulou de novo, enfim. E teve um do Santos. O Corinthians 43, né, depois do tropeço, São Paulo 43. O Grêmio está chegando, 41. Inter
que está com 39, Bahia. Aí você tá tranquilo, né? Essa galera aí tá brigando por G6, né? Inter e Bahia. Bahia com 38 e o Inter com 39 é briga por G6. Até aí, tudo bem. O Goiás não almeja nada na vida e o Atlético Paranaense está muito tranquilo porque ele tem 35 pontos, não disputa nada, porque ele já está na Libertadores como campeão da Copa do Brasil. Aí, na segunda página, todo mundo corre algum risco. Um pequeníssimo risco para o Atlético Mineiro, que está muito mal. Um menor ainda para o Vasco. Penedaço, só um porque detalhe, hein? O Vasco está em ascensão, o Galo está em queda. E mandou hoje o técnico embora. O Galo demitiu. O Galo demitiu hoje o treinador. Mas está muito mal o Atlético. Piorou até muito. Baile do Flamengo, épico. E o Atlético não vem jogando bem. Tinha levado um baile do Botafogo, eu rediei o jogo, o Botafogo ganhou. Aliás, ele tomou de todos os cariocas, né? Perdeu para o Fluminense, perdeu para o Vasco lá dentro, no Estádio de Independência. Se ele disputasse o Campeonato Carioca, ele tinha sido rebaixado para a Série B. Verdade. Compensação, o Bahia, com esse desempenho, era campeão. Não, o Bahia foi o ponto fora da curva. Se bem que ele perdeu no sábado agora para o Fluminense. Aí vem, na faixa de risco, o Vasco menor risco que o próprio Galo, porque o Vasco está em ascensão, mas tem a mesma pontuação. Botafogo corre risco. Fluminense reduziu muito a chance, mas corre. O Fortaleza é uma baita incógnita. O Ceará, que ganhou hoje, está rigorosamente na faixa de risco. O próprio Fortaleza também. O CSA com 25 pontos, esse nem se fala. E não tem time. E aí vem a grande zebra que eu estou falando desde o início do campeonato. Ele está fazendo tudo que o Inter fez para cair. É o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje conseguiu a proeza de estar ganhando da Chape e deixar a Chape empatar. Ele não ganhou da Chapecoense, que todo mundo ganha. O time do Cruzeiro, o grande Cruzeiro, super, hiper campeão. Nunca rebaixado? Nunca rebaixado. Ele, Santos, Flamengo. São os únicos que disputaram todas as edições do campeonato até agora. O São Paulo não disputou, mas o São Paulo não foi para o rebaixamento, mas não disputou, de qualquer maneira. Sim. Mas nunca foi rebaixado, né? Mas não disputou o campeonato. E a Chapecoense? A Chapecoense ainda não foi. Mas a Chapecoense está em vias de ir. A Chapecoense chegou outro dia no campeonato. Pereira, só destacar a campanha de um clube desses aí de baixo, que está fazendo um bom campeonato brasileiro, é o Goiás. Está em nono. Tem um atacante do Goiás que todo mundo está querendo. Michael. E realmente 36 pontos, líder do retorno. Impressionante. É o líder do retorno, é o que mais pontuou no segundo turno. É o Goiás que perdeu para o Botafogo no meio de semana. Que perdeu com uma certa facilidade. Para a campanha que o Goiás está fazendo, não colocou tanto risco assim para o Botafogo. Mas já venceu hoje o CSA. Já voltou no... Mas vamos ver como é que foi. Marcelo, olha aí esse bola rolando. Só um detalhe, hein? O VAR erra para todo mundo, para não falarem que é choro, né? Porque o Flamengo também já foi prejudicado, Fluminense, Botafogo. Não, o Flamengo hoje foi... Nós vamos falar daqui a pouco sobre todo mundo é prejudicado pelo VAR. Todo mundo é... Olha o Thales. Esse moleque joga, ele é muito liso, né? Ele tem uma... Claro que ele é muito novo ainda, tem tempo para aprimorar isso, mas a finalização dele... não é tão boa quanto a capacidade dele de drible, o ímpeto. Ele leva para dentro, ele não tem medo de arriscar as jogadas. Ele cria muito, mas a finalização fica um pouquinho a desejar. Esse tipo de defesa também. O goleiro fez uma defesa. O goleiro é um integrante da equipe. Claro, tá lá para isso. O Fluminense só ganhou do Bahia 2-0 porque o Muriel fechou o gol e o Flamengo só ganhou hoje do Atlético por 2-0. É verdade. Porque o Diego Alves fechou o gol. Verdade. Só que o goleiro... fechar o gol e um atacante fazer 2 ou 3 gols é a mesma coisa. Cada um na sua posição, brilhando, fazendo o melhor em prol do time. O time são 11. Não importa quem brilhou. Se foi o goleiro, se foi o centroavante. E essa questão do Thales Magno, que o Rafael até lembrou bem ali, é a mesma do Reinier. Se viu o gol aí. A partir de agora... Essa o Pikachu metendo a costura, não tinha defesa mesmo. É assim que se bate pênalti, né, Pikachu? Pô... O Thales Magno vai para a seleção. Ô, Penito, só olha a jogada, cara. E eu vou te falar uma coisa, pela primeira vez, para essa seleção brasileira aí, eu não tenho coragem de torcer contra o Brasil. Eu não torço contra o Brasil. Não há hipótese. Só não vai torcer a favor, né? Mas nessa seleção aí, seria providencial que ela fosse eliminada imediatamente. Porque, afinal de contas, é o seguinte, não importa se o torneio é o pré-olímpico e tal, ele não é oficial, porque qualquer coisa que seja olímpica é mundial, com o Comitê Olímpico Internacional, não tem nada a ver com a FIFA, então você não é obrigado.
Mas o clube também não pode bater de frente, porque senão depois vem os árbitros que precisam pagar favor ou qualquer coisa. Sei lá o que acontece. Só lembrando que os clubes não são obrigados a liberar os atletas para a seleção sub-17. Pois Mesmo é, em caso do torneio. mas é o que eu estou te falando. No caso do Vasco, o Thales. Não quer, ele não quer Vasco precisa mais do Thales do que o Flamengo do Reinier, né? Muito. Não, mas não tem dúvida. Eu não estou comparando o jogador com o jogador, porque os dois são maravilhosos. Os dois são dois jogadoraços. O Reinier, para mim, é um baita de um craque. Inclusive, ninguém entendeu porque não E entrou em campo o Thales Magno é outro. São Reinier. dois cracaços. Mas não estou comparando um com o outro, não. Os dois são maravilhosos. Um é do Vasco e outro é do Flamengo. Ambos valem uma fortuna. O problema é que os clubes precisam dele. O Flamengo vai jogar com Fortaleza. O Diego estava machucado, estava quebrado, não joga. Vai voltar no final do ano, contrariando até a expectativa, que era só no ano que vem, mas vai voltar no fim do ano. Mas só no fim do ano. O Arrascaeta está quebrado, operado. Também operado. É exemplo do Diego. O Everton Ribeiro, que poderia ser o substituto, levou o terceiro amarelo, por não ter feito nada, mas levou o terceiro cartão amarelo, embora não tenha feito nada. O Bruno Henrique também. Então o Reinier é que seria o cara, mas o Reinier também está nessa maldita seleção. Ô, Penido. Então, eu queria ver o Luxemburgo, não sei se ele fala sobre isso, mas depois de você acompanhar os melhores momentos, vamos ver o que falou o técnico do Vasco, Luxemburgo, salvador da pátria. A vitória foi fundamental porque nós jogamos contra o adversário direto, né? Não vamos jogar mais contra eles. Então nós somamos 4 pontos e eles só somou 1 ponto, que nós empatamos com eles fora e nós ganhamos aqui. E o que aconteceu hoje é assim, eu não trabalho o momento, eu trabalho a competição. E vocês trabalham o momento, né? Faz parte do trabalho de vocês. Nós perdemos para o Bahia, que não foi um privilégio do Vasco perder para o Bahia. Não foi um privilégio do Vasco perder para o Santos. Porque o Santos e Bahia sempre jogaram muito bem fora de casa e conquistam a vitória. Então, nós sabemos que ia ter crítica, mas o importante é que eu estava com a competição na mão. Se você analisar, quando nós estávamos jogando contra o Avaí, no primeiro turno, eu tinha só 2 pontos. E quando eu joguei com o Avaí nesse segundo turno, mesmo empatando o jogo, eu somei 5 pontos, somei 3 pontos a mais, em 19 jogos nós vamos jogar. Então eu estou começando o segundo turno melhor do que eu comecei lá atrás, quando eu cheguei. E tudo isso assim pertence ao futebol. Pikachu perdeu o pênalti, aí eu dei uma descansada nele, por quê? Porque tem que ajeitar a cabeça, tem que fazer a coisa, e hoje vai lá e bate. O capitão do time, o Pikachu bate pênalti, e sem problema nenhum, faz parte do jogo. Ele vai fazer o gol, porque ele treina. Né? Assim, o Roberto Dinamite treinava também, né? E perdeu. O Zico treinava também, perdeu. Pelé, todo mundo treina e todo mundo pode perder. Então eu não me assusto com isso. Você vê o que é um técnico equilibrado. E o Vanderlei, hoje, além de equilibrado, Cascudo, polido, né? cascudo, diplomata. É por isso que está dando resultado. Não tem, Maurício... Nossa confiança no jogador. Não tem, Marcelo, não tem mistério no futebol. Todo mundo que tenta inventar, quebra a cara. E tem alguns treinadores como o Vanderlei Luxemburgo que são de talento inegável, né? O Vanderlei é o maior vencedor do Campeonato Brasileiro. Ele tem 6 conquistas. A gente às vezes esquece disso porque ele ficou um período muito grande sem grandes trabalhos. De fato, ele não vem fazendo grandes trabalhos com títulos, mas está fazendo um grande trabalho agora no Vasco. Esse trabalho de recuperação, o Vasco estava muito mal. O que o Vanderlei... Lanterna, quando ele falou, ele 2 pontos. Pois é, 2 pontos. O que o Vanderlei vem fazendo, não tinha nenhuma vitória, verdade. O que o Vanderlei vem fazendo é realmente excepcional e com pouco material humano. Como o Rafa falou, o Thales vai servir a seleção. Ele já vem testando ao longo da última semana, já foi assim ao longo dos treinos, com o Rossi pelo lado esquerdo. Ele deve deslocar o Rossi e aí vai fazer alguma composição pelo lado direito. De repente o Felipe, que acabou de chegar, o próprio Cleiton. Tem que ver como é que vai ser quando o Guarim tiver 100%. Também alguém pode ser deslocado. Esse é um baita reforço, hein? Mas a verdade é que, apesar de ser um grande reforço, claro, a gente tem que esperar para ver em campo. A fase, né, mas tecnicamente é um jogador diferenciado. Não é um cara de ataque. Tem muita chegada, tem chute de média e longa distância muito bons, mas não é atacante. E sem o Thales, o Vasco vai sofrer muito. Detalhe para a sequência do Vasco. Os próximos 3 jogos são 2 confrontos diretos. Pega o Botafogo em casa, o jogo é quarta que vem em São Januário.
Depois pega o Internacional no Beira-Rio e o Ceará no Castelão. São 2 jogos dificílimos, principalmente contra o Inter, que é um time um pouco mais qualificado. A quem ele derrotou sob o comando do Vanderlei, porém jogando em casa. E o Inter é encardido. O que é que você vê de solução para o ataque sem o Thales Magno? Eu vi hoje uma matéria, acho que no Globo.com, a torcida do Vasco pede, Maurício, para botar a meninada. O que é que o ataque seja todo da casa. Lá o Gabriel Peck. E o Marrone e o Thiago Reis. Mas o Thales Magno, só que o Thales Magno está fora, não tem como botar. Você tem que botar alguém. Aí não sei se Rossi, Thiago Reis e Marrone. O problema do Thiago Reis, especificamente com o Vanderlei Luxemburgo, que ele jogou com o Alberto Valentim e jogou com o Valadares, que era o interino, voltou para o Sub-20. É que ele é um cara que tem faro de gol, isso é inegável, mas ele não tem muita mobilidade. E por que o Vasco dá certo hoje? Porque os 11 jogadores são conscientes da limitação técnica do time como um todo e, taticamente, todo mundo se mata em campo. Tem que correr, tem que marcar, tem que voltar. Famosa recomposição. E o Thiago não vai tão bem nesse sentido, e aí não tem espaço. De botar a garotada é porque o torcedor acha sempre que vão entrar ali vários garotos que vão resolver o problema, né? Como diria aquele nosso velho amigo treinador, né? Garoto ganha jogo de garoto, né? É o Evaristo Macedo. O Evaristo fala isso, né? Que garoto ganha jogo de garoto. Porque o ideal é sempre você mesclar a experiência com a meninada, né? O garoto tem que entrar na hora boa, pô. Eu sempre queima. O Fluminense fez isso muito bem agora, né? Esses últimos jogos do Fluminense aí, o Fluminense é um outro time, botou uma garotada. Botou uma garotada. Se você colocar o garoto, que é bom, mas botar ele na hora certa, ele explode. Você vê que o Flamengo está tomando um cuidado com o Reinier tremendo. Tá certo. É que o Vasco nem pode tomar esse cuidado, né, Marcelo? Essa aqui é a diferença. E na interatividade, o que a galera tá falando? Tem uma galera aqui, o pessoal tá zoando muito o Vasco, né? Tem uma presença forte aqui de flamenguistas. E a galera Calma aí, galera do Mengão, o Flamengo é o nosso próximo. A galera tá zoando bastante aqui o Vasco, mas de uma forma geral, mandando um abraço aqui pro Flávio Moraes, o Roger Melo, Paulo Henrique, Wagner Almeida, o Diego Felipe. Tô procurando alguma coisa que seja positiva, além de zoeira. O que é zoeira? Vamos lá. Lê um pouquinho de zoeira também. Vamos lá, tem certeza, Pedro? Não vai se arrepender. Se não tiver palavrão. Ó, Vasco sempre recebendo ajuda extra de arbitragem, principalmente em São Ratuário. Pô, que é isso, cara? Vasco Qual é o nome da criança? Garfadíssimo. Qual é o nome da criança? É o Antônio Carlos Mendes. Que é isso, Antônio Carlos? Fortaleza é a primeira vítima. Tá falando aqui o Natan Santos, verdade. Vai ter que colocar uma estátua do Lucha em São Cristóvão. Tá? Verdade. Bom, menos, mas tá bom, o Lucha, tá no bom caminho. A estátua, evidentemente, que é uma figura de linguagem. Não é uma estátua física, não. É uma figura de linguagem. Mas tem agora, lá, né? Que tem realmente que reconhecer o trabalho do Lucha, tem, né? O que o Vanderlei Luxemburgo está fazendo no Vasco é um verdadeiro milagre, né? E eu não entendo, Pedro, como é que certas diretorias custam a tomar uma providência. Por exemplo, a demissão do Barroca agora no Botafogo, eu sei que não é hora de falar do Botafogo, mas, pô, o cara não tem time, Pedro. Vai trocar o técnico agora por quê? Entendeu? É para dar um choque, ver se melhora. Né? O Marcão, agora o Marcão no Fluminense, várias vezes aqui eu falei que o Marcão tinha que ser mantido no Fluminense. Muito claro, foi um erro contratar o Oswaldo. Claro, porque o Marcão, todo mundo gosta dele. Nós já estava ali com o Fernando Diniz. Não, os caras não queriam que mandasse o Diniz embora. Mandaram. Aí tinha o cara que todo mundo gostava. Contrataram outro que ninguém gostava. Combinado? Em 1 minuto a gente volta. Penido, o Mundial começa dia 26 de outubro. O Reinier podia ficar no Flamengo até dia 23, semifinal. Qual é a diferença que vai fazer isso? E o Flamengo tem direito de fazer isso. O argumento é que ele não participaria da preparação, mas o Flamengo não está nem aí para isso. No Flamengo a preparação é até maior, um jogo semifinal de Libertadores. Penido, o Mundial vai ser no Brasil. A estreia vai ser em Brasília. Então, eu acho que, sei lá, um jogo de cintura, um bom senso da CBF. Não, a verdade é que a CBF tinha que liberar os dois de ponto, não é data FIFA, são jogadores importantes para os seus clubes. Porque tem lá o menino do Inter, que agora até esqueci o nome, o atacante, é Matador lá, é a referência do time. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Tem um nome esquisito, agora me falha a memória, depois eu vou pesquisar aqui. Mas o moleque não joga no Internacional. Então, aí tudo não bem. Não nada. Agora, o Reinier e o Thales fazem parte do elenco profissional. É o menino Antony do São Paulo lá, que está na outra seleção, que faz uma falta danada, pô.
O cara é o fazedor de gol do São Paulo. Aí tira e põe na seleção. Eu chamo agora de sub-seleção, em vez de sub-20, sub-17, sub-14, sub-19, sub-13,5. É sub-seleção. É só para desfalcar os times, para ficar mostrando jogador para empresário. Você pode contar uma coisa aí. Peg Low, o do Internacional. Tem um nome esquisito. Peg Low. Você pode escrever isso aí, Penido. Quando o Tite voltar ao Brasil, os amistosos da seleção brasileira terão uma outra conotação. Porque há uma grande irritação na comissão técnica, entre os jogadores em si também, com essa viagem agora lá para o Afeganistão, Singapura. O Tite não volta ao Brasil mais esse ano. Tem mais 2 amistosos em novembro, em Dubai, um em Dubai, o outro em Doha, ou um em Dubai, o outro em Qatar, se eu não me engano. Mas no ano que vem tem duas datas da FIFA também, e nesses dois jogos do ano que vem, esses 2 jogos já estão contratados, mas do ano que vem vai ter uma mudança radical nisso aí, porque a seleção brasileira está sendo tratada como um produto comercial. Mas que se desvaloriza cada dia. Perde a essência. Os 2 jogos lá foram o público quase... O primeiro jogo tinha hoje 20 e poucos mil. 20 mil pessoas. Brincadeira, Como é que você bota uma seleção pentacampeã do mundo, com jogadores que valem fortunas incalculáveis para jogar para 20 mil pessoas em Singapura, onde não tem futebol? Sem o Neymar estar em plena forma física, obrigaram o Neymar a jogar porque fazia parte do contrato. Ele jogou 10 minutos e se machucou. Isso sem ter uma lesão mais grave. Né? Então, a seleção está sendo tratada como um produto comercial. O próprio Tite está se desgastando muito com isso, né? Os jogadores estão se desvalorizando, a seleção está desgasta a imagem, perdendo prestígio. E aí você falou num ponto que às vezes a gente tem que falar aqui de Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo, falta um pouco de tempo para falar sobre isso. O torcedor fala, mas contratou, chamou o cara, não bota o cara. Porque tem contrato. Ele tem que botar em campo o Neymar, o Felipe Coutinho, são os principais jogadores. Mas aí, Marcelo, é que é o problema. Para que ele levou o Rodrigo Caio para Singapura? A CBF tinha que ter o mínimo de bom senso. Se a CBF tivesse um pouco de vergonha na cara, ela vinha público dizer... esse jogo, se tivesse vergonha na cara. Nem marcava. Mas o mínimo agora para dizer o seguinte, nós levamos o Rodrigo Caio por isso. Não tem explicação. Não tem explicação, amigo. Levou o Rodrigo Caio para desfalcar o Flamengo. E desfalcou. Essa empresa que a CBF tem contrato com ela para fazer os amistosos, essa empresa é uma empresa comercial que visa lucro. E ela tem contrato com a CBF até 2023. Então, até 2023 não vai se mudar isso. Mas, a partir daí, os contratos para amistosos, eles terão que ter a participação também da comissão técnica. Os caras vão dizer, olha, em Singapura... Mas não vai ter, Maurício. É uma jabazada dele. Mas negaram recentemente que eles queriam marcar em Bangladesh. Aí falaram, não vamos jogar lá. Depois estão jogando na Lua. Penido, entre os dias 14 e 20 de novembro, o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul e a Argentina. Essas datas coincidem com a final da Libertadores. Na final da Libertadores? Final dia 23. Eles são uma incompetência. Aí não é possível, cara. Agora, preparem-se. A CBF veio a público. A CBF é um show de incompetência. Ela veio a público para dizer, a partir de 2020, na data FIFA não tem jogo do Campeonato Brasileiro. Falei, pô, até que enfim. Tirando caiu uma outra exceção. Só que, vírgula, aí é que é o problema. Temos a Copa América. E os jogadores que estiverem convocados vão desfalcar os seus times por 10 jogos do Brasileiro. 10 jogos. É brincadeira? Principalmente para os clubes que têm jogadores de vários países disputando a competição. Você imagina o Flamengo, que vai dar o Arrascaeta para o Uruguai, o Pires da Mota para o Paraguai, uns 3 ou 4 para a brasileira. Você tem que avisar para os clubes, está proibido investir, não vamos contratar grandes jogadores. Não adianta contratar jogador bom, porque as confederações se juntam lá para fazer dinheiro para eles e arrebentam com o cofre do clube. Você vê que na seleção argentina teve bom senso, eles não contrataram jogadores de Boca e River. Um terço do campeonato você vai ficar com desfalque. Pois é. Se você ser punido por ter um jogador bom. É inacreditável isso, cara. E quem paga o salário? O clube. É inacreditável, cara. Tira o tubo. Vamos ver aqui o Flamengo. Presta atenção que tem uns lances aí, evidentemente que não tem todos, mas você vai ver como esse juiz, esse infeliz, chamado Braulio Machado, eu quero reiterar que eu não acho que ele é desonesto, muito pelo contrário. Eu não acho, eu tenho certeza que não é, que ele seria até banido. Ele é uma pessoa correta, isso eu não tenho dúvida. Mas ele é muito ruim como juiz. Foi muito ele é péssimo, ele é coagido psicologicamente
Ele Mas aí é é culpa um cara do VAR. que trabalha, sei lá, Nossa, Diego Alves, a meu Deus, pressão em agarrou cima muito dele. hoje. Tem cara que não suporta, ele não tem condição e equilíbrio emocional para ser árbitro. Ele pode ser, de repente, um neurocirurgião e não ser bom árbitro. Vocês vão, mas o cara, para ser neurocirurgião, tem que ter muita habilidade, muita calma. E pode ser um péssimo juiz de futebol. Essa aí agradecemos o Léo. Cara, Olha que lambança. Olha. O Wellington, eu tava aquele velho Wellington do Vasco, olha lá. Mas, pô, não dá nem pra botar a culpa no Wellington. O goleiro também, vou te contar um negócio. Tinha um cara livre na direita e tem a linha de fundo, né, amigo? Eu tava torcendo pra ver um gol desse a qualquer. Eu adoro quando acontece pra ver se o nego para com essa palhaçada, cara. Começaram com isso é coisa desse ano. Fluminense fazia isso com o Fernando Diniz também. E tomou gol aí. Pô, não faz nenhum sentido, cara. Aí, decidiu um Fla-Flu aí, cara. Olha lá, o Arão fez agora a mesma Foram coisa. 4 entregadas do Atlético Que nesse lambança. jogo. O Flamengo só O aproveitou Flamengo uma. entregou uma. E o Flamengo aproveitou uma das 4, fez 1-0. E no futebol, o Del Aranha fala isso, ele tem toda a razão. Olha lá, outro. É muito importante. Olha essa roubada. Aliás, o Arão roubou bola pra caramba, chegando lá na frente. O Arão, ele se redimiu da falha, que foi grosseira Foi mesmo. muito bem. Ele errou um passe no início. Mas do ele jogou tempo. muito, jogou muito bem. Olha o passo do Everton Ribeiro. Olha o passo do Everton Coisa Ribeiro. de gênio, né? E o gol de letra, né? O passo do Everton Ribeiro, ó. O passe é brincadeira. Eu tava lendo, não lembro agora, um site aí, eu não vou citar. Aí tá falando, pô, aí o René, depois de um lance, o René faz o cruzamento perfeito. Eu falei, pô, mas não vai falar do passe do cara? O jogada do Everton é maravilhoso. Agora, ô Penido, olha, aproveitando que nós estamos falando do Flamengo aí, eu acho que a diretoria do Flamengo tem obrigação de questionar na justiça esse José Carlos Pérez, presidente do Santos. Eu acho que é uma obrigação do presidente do Flamengo, viu, presidente? Questionar, porque o Pérez hoje, o presidente do Santos, falou o seguinte: se depender do VAR, o Flamengo será campeão. Está tudo sendo preparado para o Flamengo ser campeão. O Avaí levou o jogo dele para Brasília para beneficiar o Flamengo. É leviano ele, hein? Mas é isso, joga. É por isso que esses Braulio Machado fazem pra isso, pressionar Maurício. a opinião pública. Você leu aí o negócio do torcedor do Flamengo aí, falando do Vasco, não sei o quê. O torcedor tem direito a tudo. O torcedor O torcedor pode falar o que quiser. Agora, não pode um presidente de um clube como o Santos se apequenar, transformar o Santos num clube de terceira divisão e falar uma bobagem dessa. Ele tem obrigação. E hoje, inclusive, o Santos foi beneficiado pelo VAR. O Santos foi beneficiado pelo... E o Flamengo foi Anulou os 2 gols do E Inter. o Flamengo foi prejudicado. Vamos lá. O VAR hoje prejudicou o Flamengo. VAR e arbitragem. Todos os clubes são prejudicados e todos os Exatamente. clubes são beneficiados. Então, em algum momento, você vai ser lesado ou beneficiado. O presidente do Flamengo tem a obrigação de entrar na justiça exigindo que o presidente do Santos fale quais são os jogos e que o VAR beneficiou o Flamengo. Olha aqui, eu Porque queria só muito... contra o Vasco foram 2 pênaltis contra o Flamengo. O Maurício levantou um tema Flamengo que não foi teve nenhum pênalti recorrente a na favor. coletiva, viu, Rafa? Você que acompanhou, né, lá no canal, Rafa Flamengo. E eu estava acompanhando o Jesus, eu radiei o jogo pela Rádio Globo, CBN, e aqui no canal do Penido, e estava acompanhando o final, quando o Jesus soltou os cachorros. Foi a primeira vez que eu vi ele perder a linha e se exaltar, porque o Jesus é muito tranquilo, né? Ele é um Jorge Jesus muito calmo. Em termos. Mais ou mas menos, ele- na beira do na gramado. coletiva ele é muito calmo. No campo ele tá certo, é quadrado o time, que isso? Ele tá ali, é o trabalho dele, tá? Mas na coletiva, é pós-jogo, eles sempre procuram um tom mais ameno. Hoje ele foi bem contundente. Observa aí, eu não vou falar. O Você cartão vai ouvir, amarelo, ele vai falar, ele do vai Everton falar. Ribeiro foi um absurdo, pô. Aumenta aí. Decisões, quem incuta o árbitro tem erro, esta gente tem que ser penalizada. Não pode, tomou uma decisão e agora, domingo, está no outro campo a fazer outras asneiras. Não pode. As pessoas que não têm capacidade não podem. E, portanto, este senhor, que eu nem sei quem foi, tomou esta decisão do VAR, não pode mais andar no VAR. Tem que ir para casa, de férias. Vá de férias. Que é para não deturpar e para não prejudicar o árbitro. Porque o árbitro tomou uma decisão certa, depois acabou por ser influenciado pelo VAR, não é? E, portanto, não pode passar impune estas decisões. Não é o jogo do Flamengo, é outros jogos. Quando um VAR não tem capacidade para analisar com todas as ferramentas à frente dele, não pode. Não pode, tem que ir embora. Não sabe, não tem capacidade para andar aqui nisto. É como em todas as profissões, isto é para os melhores.
Quanto ao jogo, não é? Ganhámos justamente, ganhámos porque na primeira parte fomos sempre melhor e não entramos muito bem no jogo os primeiros 10 minutos. Tivemos ali alguma dificuldade de equilíbrio no corredor central da equipa do Atlético. Depois corrigimos, começámos a jogar dentro daquilo que é o habitual da equipa, tendo muitas baixas, como vocês sabem. Mas a equipa é uma equipa com alma, é uma equipa com coração, é uma equipa que, quando não pode jogar tão bem tecnicamente, supera-se na competitividade, e hoje foi fundamental isso para podermos ter alcançado aqui uma vitória que não deixa dúvidas a ninguém. Bom, Tá certíssimo, Penído. Maurício, tenho que eu acrescentar, não tinha né? visto, Rafael, eu não tinha visto ainda o Jesus dar um bico no balde em coletiva. Ele dá bico no balde com os jogadores quando ele precisa enquadrar alguém que é um comandado dele. O árbitro não é um comandado dele. O árbitro apenas hoje mergulhou no bolso dele, né? E ele ficou revoltadíssimo. Sabe por que ele faz isso? Porque na Europa não tem isso. Não tem, exatamente. Aqui isso na que eu ia Europa, falar. na Europa não é essa vergonha que a Você gente vê questiona o aqui. árbitro. Então ele fica alucinado. Eu tenho dois amigos setoristas, eu tenho um que trabalha na Itália, faz a cobertura do Milan, e tem um que é de Portugal, que agora está acompanhando, fazendo o dia a dia do Flamengo. Em qualquer lugar do mundo, se acontecesse isso que aconteceu hoje, os árbitros seriam suspensos. Toda a comissão de arbitragem, VAR e tudo mais. Você vê que na hora do pênalti, quando ele assinala o pênalti, o VAR chama ele, interpreta de uma forma diferente, ou seja, muda completamente a ação. O que já do é árbitro. um erro, porque o protocolo do VAR sequer Exatamente. permitiria É verdade. Isso, exatamente. A gente E não comentou acontece muito nada. sobre VAR. ô Quer dizer, Pedro. foram vários erros no mesmo erro, com pessoas diferentes envolvidas. E é onde eu digo, por exemplo, o Gaciba, eu já vi qualificações assim horríveis a respeito dele. Não é que ele não é nada, ele não é idiota, não é nada disso, pelo amor de Deus. Claro que não é. Pelo contrário. Pelo contrário, ele é até um cara bem esclarecido e tal, ele é bem intencionado. O problema é que é muito difícil você administrar isso aí, e esses caras têm alguma coisa, eu não sei o que é, eu asseguro, eu ponho a minha mão no fogo pela decência, pela honestidade deles. Agora, eles são seres humanos, alguma coisa é feita, algum trabalhinho de bastidor é feito por o cara do Palmeiras, o cara do Santos. Essas reclamações não podem surtir o efeito assim de forma tão... Porque está muito claro, é muito evidente, não dá nem para disfarçar, pô. Penedo. Claro que o sujeito foi pressionado. Ele não é desonesto. Ele não fez por desonestidade. E o cara do VAR dar um conselho errado ao árbitro não justifica o árbitro aceitar. Porque a decisão é do árbitro. Mas tem um outro ponto. Recentemente o Gaciba deu uma entrevista na Sport TV falando bastante sobre VAR. o sistema. E o Sandro Meirahit foi muito incisivo e ele tem sido. Ele participou da última Copa do Mundo, já teve o VAR. E ele fala sobre... Quem é o Gaciba? Não, o Sandro Meirahit. Ah, sim, o Sandro Meirahit, que é analista da ele Rede Globo. hoje é analista de arbitragem do Sistema Globo. E ele claramente se posiciona contra os erros que são constantes do uso do VAR. Porque ele sabe que está usando errado. Toda hora ele fala, isso não era passível do cara falar, ó, verifica isso. Mas olha só, Não é logo assim que depois, funciona a logo tecnologia. Depois desse lance do Banalizou o pênalti, uso. do lance do pênalti que ele anulou o pênalti, logo depois teve duas faltas na entrada da área do Flamengo, que ele marcou contra o Flamengo, dois lances iguaizinhos. Depois ele deu um cartão pro Everton Ribeiro num lance bobo. Não era falta. Não foi nem falta. Se Mas fosse então- falta, que não foi, não era para cartão. Então, aí eu queria completar o raciocínio, que eu acho que a fala do Sandro, ela ajuda a gente a entender o que está acontecendo. O árbitro, o cara que está lá no VAR, ele fica desesperado para não errar. Então, fora da área, não é pênalti. Ele não vai ser julgado e analisado. Dentro da área, ele começa a procurar fio... Pelo e ovo. E não é para isso. O VAR não é para isso. E aí o Sandro coloca isso pro Gaciba e o Gaciba dá uma volta lá e não explica. É porque no caso do pênalti que você está falando... O protocolo não é revisto. Por que a CBF não cobra? Olha só, não é para isso que serve. Vocês estão usando errado. A partir do momento que o árbitro marcou o pênalti convicto, estando a 1,5 m da jogada, o VAR não tem que se Não meter. tem que se meter, não é interpretativo. A decisão do juiz é soberana. E o pênalti foi claro. Por isso que eu estou dizendo. Eu acho fundamental que o presidente do Flamengo entre na justiça, ou na justiça esportiva. Não, o Marcos Braz já falou, já deram entrada. Só para que ele diga em qual jogo o Flamengo foi beneficiado. Porque isso aí corre.
Isso aí corre, isso afeta o juiz. Entendeu? Claro. Psicologicamente o juiz fica abalado. Claro, porra. Claro. Mas essa é a intenção dele. Você vê claro que que é, essa é a intenção dele. Você vê que num determinado jogo o presidente do Palmeiras veio e colocou a arbitragem contra o Flamengo e depois o depoimento do Santos. Eu queria perguntar, o Jorge Jesus tem feito alguns milagres dentro e fora de campo. Eu queria perguntar ao Maurício, um dos maiores jornalistas desse país, os 4 presidentes dos clubes paulistas estavam reunidos, essa foto vazou. Uma boa pergunta. Santos, Palmeiras, Corinthians E São Paulo. e São Paulo. Qual era o intuito da reunião, Maurício? Manter o campeonato de São Paulo. A hegemonia. Claro que é. E o Flamengo está roubando a cena. E aí eu falo isso com os torcedores dos outros clubes do Rio, que não do Flamengo, todo mundo secando o Flamengo, e os próprios rubro-negros secando, falam, tem mais aqui cair, então eu falo, gente, não é esse o caminho. Se a gente não fortalecer o nosso mercado, o mercado carioca, a gente vai se apequenar, se apequenar, Eles estão se unindo lá porque contra eles nós. se juntam, é claro. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Você vê quantos clubes paulistas estão no G5, Penido? E tudo com uma generosa garupa. Muito bem. Eu queria falar aqui agora sobre a grande vitória do Fluminense. Porque o Fluminense estava à míngua no campeonato, não está mais. Já saiu da faixa de origem? Não, não saiu. Mas o Fluminense de hoje não é mais o Fluminense de 4, 5 rodadas atrás. O Fluminense ganhou 3 jogos importantíssimos. Jogando bem. São 5 jogos de invencibilidade. Eu narrei o jogo, Fluminense e Corinthians ganhou bem. Empatou com o Cruzeiro merecendo ganhar. Ganhou do Goiás. Jogos que eu fiz. Os outros eu vou assistir, todos. Lógico, eu vejo todos os jogos do Fluminense. Cara, o Fluminense hoje é um time que vai pontuar ainda muito mais. E já chegou aos 29. Vamos ver aqui os lances. Marcelo quer falar sobre o Fluminense, o Muriel, que fechou o gol, foi decisivo. Sobre o Muriel, Penido, eu acho importante ressaltar que é o melhor goleiro do Fluminense em 2019. Isso aí não resta dúvida. Ele está fechando o gol, mas eu acho curioso. Ele é meio estabanado, né? Ele não segura a bola, é sempre se livrando da bola. Dá meio que um medinho ali dele falhar. É a impressão que ele me passa, mas ele está defendendo, que é o que mais importa. Não, se você reparar, ele não é muito de agarrar. Mas enfim, o que importa é a bola não entrar e nisso ele está indo muito bem, sim. É mérito dele. É um jogador que o Fluminense recuperou, né? Porque ele começou bem no Inter, depois passou por clubes de menor expressão. Mas o que eu acho importante a gente pensar é na importância do Ganso para esse time. Porque hoje, quem está arrebentando no Fluminense é o Nenê. O principal jogador do Fluminense é o Nenê, não é o Ganso. Embora, mesmo depois de ter botado o dedo na cara do Oswaldo, ele tenha sido premiado com a braçadeira de capitão. Ele não jogou na última partida, não fez nenhuma falta. E olha a sequência, cara. Eu acho que é importante o Marcão avaliar se ele é mesmo indispensável para esse time. É claro que tecnicamente é um grande jogador, mas ele não está fazendo... Esse contrato? Foi um contrato de Esse aqui é o problema, são 5 anos de contrato por um jogador que tem 28 anos, se eu não me engano, mas com um futebol de 35 para mais... E ganhando uma fortuna, né? Ô Marcelo, o Ganso sabe jogar, ponto. Sabe, tecnicamente é um dos maiores do Brasil. O que acontece com o Ganso? Eu acho que ele precisa de um técnico que encontre ele dentro de campo. Isso aconteceu com vários jogadores do Flamengo. Com o próprio Everton Ribeiro. Eu acho que o melhor era arrumar uma máquina do tempo, que aí resolvia o problema dele. Eu acho que aí cabe ao técnico achar um lugar para ele em campo. Porque o Ganso sabe jogar, sabe, pô. O problema do Ganso é achar que é o dono do time. Ele não tá com essa bola. É outra coisa que o técnico tem que fazer também. Olha, meu filho, vem cá. O que o Jesus está fazendo agora com o Renier? O Renier fez 2 brincadeiras lá, tirou o Renier. Tem 17 anos. Pois tem 17 anos, mas tá querendo jogar. Talvez não fizeram isso com o Ganso. Tá achando que é o dono do time? Sai um pouquinho, senta no banco aqui. Talvez tenha faltado isso ao Ganso, lá na base, alguém que fizesse isso que o Jesus fez com o Renier. Dá uma enquadrada, fala, bota os pezinhos no chão, e aí o cara, isso chama-se maturidade, que você não vai exigir de menino de 17.
Mas de um cara de 30 você... Mas eu vou falar... O Jesus fez com o Vitinho, pô. Não, com o próprio Fez com o Rafinha Vitinho. teve ali uma discussão mais acalorada. Fez com o Vitinho. Mas eu acho que no caso do Ganso não é nem isso, não. Eu acho que é o estilo dele, a condição física. Ele não tem muita mobilidade. Talvez seja ele e achar nem que é pavão. velocidade. Ele deve achar que é um pavão. Pode ser. O Período, e o Fluminense, que estava abaixo do Cruzeiro, já coloca 7 pontos de vantagem do Cruzeiro. O Cruzeiro, Tá repito, muito bem. está fazendo uma força para cair. A Chapecoense é saco de pancada esse ano, lamentavelmente. É saco de pancada. O Cruzeiro conseguiu hoje empatar. Fez 1-0, deixou a Chape empatar 1-1. Perdeu, está na zona de rebaixamento, 18º, prontinho para cair. É uma pena para o campeonato perder um time da expressão do Cruzeiro. E o time que A tem Série elenco, B né? que vai agradecer, né? Que vai O ficar... Cruzeiro tem elenco. Tem um peso. Tem, Agora, muitos jogadores bons. Mudando um pouquinho aqui, só para dar uma viradinha na página, o Botafogo, a gente vai botar na tela aqui também, o Botafogo e Palmeiras. O Botafogo perdeu por 1-0, por 1-0 só. É, mas o Diego Cavalieri agarrou pra caramba, hein? Pois é, foi uma rodada em que os goleiros mostraram serviço. Né? Pelo menos os nossos goleiros aqui foram todos eles muito bem mesmo. Desde o Agora, aqui início... também é um desnível de elenco do Palmeiras pro Botafogo. Não tem como. Na Não, primeira rodada, o Botafogo ainda deu um calor, se não é aquele pênalti lá, aquele lance do Davidson. A gente volta a falar de VAR. Foi o primeiro lance polêmico do VAR no Brasileiro. Foi Botafogo e Palmeiras no primeiro turno. E aí o Botafogo perdeu por 1-0. Agora, o Flamengo foi campeão em 2009, depois que o Botafogo ganhou lá no Engenhão de 2-0 do São Paulo. Foi. Praticamente deixou o Flamengo Era na até cara. o Jobson na época. O Jobson fez 2 gols. Voando. Esse jogo aí, toda a torcida rubro-negra acompanhou esse jogo, porque o Botafogo podia fazer a mesma coisa. Se ganha do Palmeiras, praticamente entrega o título pro E Flamengo. acaba hoje, né? Mas olha, Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Com todo respeito aos meus amigos botafoguenses, se torcer pro Botafogo é duro. Não, hoje É não. duro. É um sofrimento. Maurício, o negócio do Botafogo hoje... É um sofrimento. O bom negócio do Botafogo hoje é não cair e esperar, como disse o Montenegro, se tiver 2020, se Deus quiser vai ter. Vai ter. Aí o 2020 vai ser completamente diferente. Porque vai ter... O Botafogo, olha o que é uma marca importante, famosa, histórica, e que tem história, como o Botafogo tem. E que teve vários dos maiores jogadores da história do país e do futebol internacional. Como Garrincha, Didi, Gerson, Manga, Nilton Santos, enfim. Isso aí, Eu levaria o resto do programa aqui falando o nome do jogador do Botafogo. Ele tem história. Então, os ingleses e americanos querem investir no Botafogo, se ele virar clube empresa. Claro. Já tem investidor. Agora, tem que passar a lei e tem que o Conselho Deliberativo É aprovação, abrir mão da vaidade de dizer eu sou sócio do não sei o quê. Dono de nada, amigo, você não tem nada. O período do Botafogo tem uma dívida impagável. Não, mas dá, Maurício. Se você fizer o clube empresa, dá para pagar. Mas... No modelo atual de gestão, neste modelo, não dá. Independente do projeto que está sendo costurado e tal, que até perdeu um pouco de força, mas os clubes estão meio O que assim. também é uma mancada dos outros clubes. Mas independente disso, se o Conselho do Botafogo aprovar, rola. E se rolar, é a salvação pro Botafogo. Não, aí o pode Botafogo fugir vira da outro dívida. time, outro Não clube. pode- Mas não é fugir, não. É pagar. Vai pagar como? Grana. Aí a gente vai no próximo programa, porque isso aí é uma história comprida. E, Rafa, Período, um abraço. inscrição no canal. Canal Rafa Melo lá no YouTube e nas nossas redes sociais, Rafa Melo 81. E eu recomendo, esse cara é bom pra cacete, é muito bom. Maurício Menezes. Manda um abraço pro pessoal do Bradesco, lá da rua Constante Ramos, lá em Copacabana, o carro, lá o pessoal da segurança. Toda hora eu passo lá, fala com o Penido lá, manda um abraço pra mim. Um abraço, galera. Marcelo, um abraço, um beijo, até domingo. Valeu, Penidaço. Valeu, Toda a galera. equipe de apoio, toda a equipe do Tempo Extra. Um abraço, um beijo, galera. Se Deus quiser, domingo, 10 da noite, aqui de volta, na tela da sua TV, pelo CNT e pelo canal do Penido no YouTube. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana.